já recebi da parte do Senhor uma palavra através de todos que passaram nessa tribuna, através dos louvores. Confesso que eu estou muito cansado e só o Senhor tem me sustentado até aqui. Mas como foi me dada a oportunidade de trazer a palavra do ensinamento de hoje, que assim o Espírito Santo possa conduzir em cada palavra que for liberada nessa noite. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 22. Números, capítulo 22. Nós vamos ler o 18, 19 e 20. Louvado seja o nome de Jesus, que está escrito. Todos acharam? Números, capítulo 22. Vamos ler 3 versículos, o 18, o 19 e o 20, que diz assim. Todos acharam? Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o mais o Senhor me dirá. Versículo 20. Veio Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, mas farás o que eu te podem sentar. Louvado seja o nome de Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo dele bom existir, não sairia daqui sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Diga assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Glória a Deus. Já foi dito, igreja, pelo nosso presbítero Diogo aqui, que não adianta sair do lugar, que não adianta desistir. Só vai voltar atrás, só vai recuar os covardes e os medrosos. Só vai permanecer na posição os fortes, os que confiam no Senhor vão permanecer até o fim. Pode até chegar o dia de o Senhor soprar o vento, mas tudo tem que ser conforme a ordem de Deus, porque como foi dito aqui, Balaão, ele mandou que aguardassem ele, os mensageiros de Balaque, aguardassem que ele iria consultar a Deus,
para ver o que Deus iria decidir. Pois ele falou o que muitos não estão falando, igreja. Embora tenha ou esteja na posição de Balaão, sendo profeta de Deus, sendo chamado, está subindo para a cabeça, estão enlouquecendo e estão achando que a autoridade é dele, que a escolha é dele, quem manda é ele, quem faz é ele. Mas esquece que a ordem principal ela vem do céu. Eu preguei sobre Josué lá no Peniel, e lá me chamou a atenção, quando eu estava pregando, que Moisés era o líder, e Moisés, ele, sendo líder, com toda a autoridade que o Senhor lhe concedeu, mas Moisés não teve a ousadia de escolher e indicar ninguém para ser o seu sucessor. Ele pediu ao Senhor, orou ao Senhor e pediu a Deus: Senhor, prepara, levanta um homem para reger esse povo, para pastorear esse povo, para fazer esse povo atravessar o Jordão. E nos dias atuais nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo, mas como diz a palavra do Senhor, quando o homem ele se acha sábio demais, ele escolhe e quebra a cara. Então é bom que toda decisão, toda escolha que nós venhamos a fazer, nós procuremos consultar o Senhor, para que nós não venhamos se atrapalhar. Mas voltando para a palavra, aqui nesta mensagem eu aprendo com Deus o que muito de nós precisamos aprender também. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Louvado seja o nome de Jesus. No início da mensagem, no capítulo 22, louvado seja o nome de Jesus, nós, para quem não conhece, Balaque, a palavra vai nos dizer, no versículo 1 do capítulo 22, tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na terra, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos filhos de Midian: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei de Moabe. Este enviou mensagem a Balaão, filho de Beor, e a Pedor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamaram, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando dentro, de frente a mim. Vem, pois, agora, versículo 6, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois
é mais forte do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei o que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Nós vemos aqui que Balaque, sendo rei, ele entendia que mesmo ele sendo rei, ele não tinha autoridade nem poder no céu para abençoar e nem para amaldiçoar. Mas ele tenta fazer tudo para acabar com o povo de Deus, o povo de Israel. E não adianta. Sabemos que existem muitos reis na terra, existem muitas pessoas que têm posição e que estão incomodados comigo e com você, porque sabem que nós somos um povo que representa Israel, um povo forte, um povo de autoridade, e quando eles não podem nos amaldiçoar, eles fazem motim e tenta subornar alguém que está acima da autoridade para poder querer nos abater e nos destruir. E é bem certo que tem acontecido isso. Eu fui vítima disso. Eu sou vítima disso. Mas eu aprendo com essa mensagem que Balaão, ele quase se corrompia. Mas o Senhor, eu acredito, não diz a Bíblia, mas eu acredito que Deus, ele tinha um carinho por Balaão, que ele tinha um cuidado por Balaão, como ele tem cuidado na vida daqueles que foram escolhidos por Deus para abençoar o povo, e por falta de sabedoria, por está dando ouvido a alguém que vem na posição de Balaque, e estão tentando amaldiçoar o povo de Deus, querendo fazer o povo de Deus parar de prosseguir, querendo fazer o povo de Deus parar de crescer ou de vencer, igreja. E não adianta de forma alguma. Foi-se falado da víbora que estava no meio dos gravetos. Nós podemos trazer para os dias de hoje quem são esses gravetos nos dias atuais. Esses gravetos estão junto de nós, e muitas vezes a víbora está próxima a nós, mas só que tanto os gravetos como as víboras, elas não compreendem e não entendem que para aqueles que é escolhido por Deus, separado por Deus, para aqueles que são abençoados por Deus, não há feitiçaria, não há encanto e não há veneno mortífero que lhe faça mal, como foi na vida de Paulo. É o que acontece na nossa vida. E quando Deus tem promessa para o povo, a única situação que impede desse povo chegar à promessa é a própria pessoa, é o próprio ser humano, igreja. Somos nós que somos impedidos de chegar por causa de nós mesmos. Louvado seja o nome de Jesus. Pois, observe, no livro de Isaías, capítulo 59, diz: eis que a mão do Senhor, versículo 1, não está encolhida para que não possa salvar ou abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso
e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Será que isso tem no nosso meio? E Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Ele tem uma câmera especial que vai um raio-x que nos conhece, uma ultrassonografia linda, maravilhosa, que sabe todos os pensamentos, conhece todos os nossos pensamentos, sabe de todas as coisas. Irmão, nós precisamos unir as forças. Nós precisamos compreender que aqui nenhum de nós, independente de estar em cima, está embaixo, está lá atrás na porta, no portão, nenhum de nós somos maior um do que o outro. Se estamos e chegamos aqui, independente das circunstâncias, é porque Deus nos amou de tal forma que entregou o seu único Filho, para que nós estamos aqui porque cremos, não pereçamos, mas alcancemos a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É para isso. Nós não viemos aqui para nos mostrar, para mostrar brilho em nós e nos apresentar. Aqui nós não estamos no palco, numa disputa. Não estamos no The Voice Brasil para saber quem canta melhor do que o outro. Porque de que adianta cantar com tanta letra, com tanta melodia e estar vazio espiritualmente? De que adianta achar que prega tão bem? E de que adianta achar que é tão super conhecedor da Bíblia e perder a sua salvação? Não adianta. Precisamos crescer na graça, que é o favor merecido, é a intimidade, é a comunhão, é a aliança com Deus, é ser íntimo de Deus e depois do conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Há 3 formas de receber o conhecimento de Deus. Há uma disputa na teologia, há uma disputa muito grande, mas a primeira forma de você ter o conhecimento de Deus é você lendo as Escrituras. Você lendo, você vai orando ao Senhor e vai lendo e você vai buscando conhecimento. A primeira. Tem a segunda. Você usando a internet, você busca conhecimento também. Você pesquisando, você busca conhecimento. Você cresce no conhecimento. Quem não sabe ler, abra a boca e fala. Apertou o botãozinho assim aqui no Google. Capítulo e versículo que fala a respeito de uma contenda na igreja, de uma discussão, de um comportamento, e o Senhor vai mandando. E você ali vai copiando, vai buscando. E tem um outro que eu ainda acho melhor e sobrenatural. É quando ele vem direto do céu para mim, para a tua vida.
Esse, ele vem direto, vem quentinho. Amados irmãos, eu não vou me calar, não, eu vou falar. Uma certa feita, tinha uma criatura que estava aqui, infiltrado aqui na casa do Senhor, e alguém que pode ouvir, pode não gostar, pode achar que está errado, não estou falando para ofender, estou falando para nós aprendermos com os nossos erros e com os erros alheios. É bom entender para não complicar. E essa criatura, ela subia aqui e cantava muito bonito. Já me fez chorar. Pegava o microfone aqui e cantava muito bonito. E eu ali sentia a presença. Essa criatura cantava aquele louco: Espírito Santo, entra na minha casa e faz uma morada. Né? Muito bonito. E a igreja sentia, né? Eu creio que a maior parte do pessoal ele sentia a presença. Mas quando saía daqui do microfone, igreja, ele ia ali para a porta ali, lá fora. E não só foi comigo não, igreja, foi com inúmeros obreiros. Ele não perdia a oportunidade de tentar fazer uma facção, uma contenda, de apagar a fé, de destruir a fé das pessoas, de atrapalhar a pessoa, de chegar ao céu. Eu digo que estava infiltrado, porque quando foi no tempo certo, Deus soprou o vento e levou. Eu ali na porta, o pastor não dá oportunidade a tu não, ele não gosta que tu pregue não. Tu não percebe isso não, todo mundo prega, só tu não prega. Eu olhei assim, Jesus. E ele, tome prestando a mão para poder falar. Eu disse: meu irmão, vamos orar. E Deus foi me dando uma direção de que ele estava infectando. Aí depois chegou outro irmão e disse: olha, cuidado com essa criatura. E ele infectando. Cuidado com essa criatura, ele infectando o outro, infectando, só infectando. Mas chega um momento que o Senhor ele cumpre a palavra dele no tempo propício do Senhor que lhe apraz, e ele limpa a congregação dos santos. Ele diz lá no livro de Salmos que não permanecerá na congregação dos santos os ímpios. Aí o Senhor varreu, o vento soprou, e depois chega a notícia: podre, encontrado morto por 3 dias. Vale a pena, igreja? Isso sirva de exemplo para nós. Guardar a nossa língua na nossa boquinha. Parar de querer ser aquela víbora que fica nos gavetos, de querer picar alguém e passar os seus venenos. Quando nós vemos o irmão errando, chama o irmão: você não é de Deus? Como eu quero ser perdoado de uma falha, de um erro, de uma palavra mal colocada que eu colocar aqui em cima? Mas quando o irmão chegar aqui, errar ou falhar ou tomar uma atitude, eu condenar ele. Quem sou eu? Eu sou Deus? Eu sou o juiz? Irmãos, ó quão bom e leve os irmãos estejam. Eu pensava que era em confusão, porque ultimamente, igreja, o que a gente vê de pessoas se entristecendo, não querendo vir para a casa do Senhor por causa de quê?
de contenda, por causa de disse-me-disse, porque fulano olhou atravessado, porque ciclano fez carinha, porque fulano falou uma palavra que me machucou e eu não quero mais conversa com fulano. Oxi. Aí lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o que é que diz? Seguir a paz com e a santificar, sem a qual ninguém vai ver a Poxa, e como é que eu posso ver a Deus se eu estou em contenda com meu irmão? Meu irmão falou uma palavra que me machucou, e eu decreto ser o inimigo número 1 dele. Aí eu tenho o Espírito Santo porque eu prego. Eu tenho o Espírito Santo porque eu prego, mas eu estou de mal do meu irmão. Você não tem não, meu irmão. Você não tem não. Se você tiver, quem não tem sou eu. Se você está brigado com alguém da igreja, da casa do Senhor, cada rua mesmo. Uma coisa é alguém se levantar e não querer conversa com você. Mas você tem que fazer a sua parte. Jesus disse em Mateus: amai os que te odeiam e perdoai, e amai os que te odeiam e perdoai os que perseguem. Senão vós não sereis filho do Deus. Não tem mistério não. Esse negócio de estar pregando, igreja, o mistério é esse, o mistério não. É revelação. Deus ele se revela para nós melhorar. Ô irmão, se eu erro, o senhor vai falhar. Às vezes eu falo bobagem, falha. Às vezes eu tenho a raiva que eu tenho, mas eu não posso deixar aquilo ser maior do que a presença de Deus na minha vida. Eu não posso, a Espírito Santo sai de mim e Satanás com ódio vem e entra. Não posso, não devo. E tem gente no nosso meio, eu digo, no meio, não é só, não estou me referindo aqui à congregação, de nosso meio, porque nós não somos só igreja, missão, pão da vida, não. O que eu falo é igreja, meio cristão, meio crente, povo de Deus, povo que declara: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, como foi pregado ontem aqui, falado pelo pastor. Ímpio perseguindo o crente. Parabéns, Jesus disse: se o mundo vos odiar, não te admire. Primeiro odiar e perseguir a mim. Se vós forem perseguidos por amor da minha palavra, alegrai-vos. Mas aí é crente perseguindo crente. E o inimigo de mão dada com eles que estão perseguindo os outros. Uma coisa é você pregar a palavra. Se eu estiver aqui com heresia, pode qualquer um de vocês aí, por de fora. Isso é heresia, não está na Bíblia não. Ainda ontem, eu estava com um pregador e ele disse: o seu chamado é árduo. Porque olha, quando a pessoa prega do jeito que eu preciso pregar lá, doutrina, se o senhor imaginar, a torcida é maior do que a do Santa, do Esporte, do Náutico, tudo junto, do Retrô, torcendo para te ver cair, te ver falhar, para empurrar o dedo na tua cara e dizer: tu não falasse que era assim. Mas eu não me preocupo, porque eu vou errar mesmo um dia, eu vou ter que errar com alguma coisa. Eu não sou o supercrente. Não que eu esteja aqui me justificando que eu preciso errar, não. Porque eu sou falho. Eu reconheço que eu sou falho, pecador. Preciso da misericórdia do Senhor. Peço a Deus que cada dia mais me faz melhorar, Senhor. Porque Paulo, uma vez disseram: tu quer ser Paulo? Eu disse: claro. Como chega a Deus, não tem problema, mas eu quero ser. Ele disse: ser de meus imitadores. Ser de meus imitadores. Aí chega outro: porque eu quero ser Jesus. Paulo falha. Eu digo: rapaz, tu não vai ser Jesus nunca. Vacina. Vai começar a falhar por aí.
talvez quando eu penso que tenho feito certo, eu já tenho. Aí para mostrar que ele não ia ser nunca o Super Paulo, podia ser, né? Super Paulo, podia. Aí Jesus disse: o espinho na carne. Tu tem um espinho, eu tenho um espinho, tu tem um espinho, tu tem um espinho, tu tem um espinho. Nós todos temos um espinho. Algo que o inimigo ele passa na nossa cara. E ele diz: tu não consegue se livrar disso ainda. Por quê? Cadê o teu Deus? Quem é o teu Deus? Tem? Só que ele esquece de uma coisa. Que o nosso Deus ele está no céu, mas também no nosso coração. Tem um corinho assim: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Aí a gente declara assim, ó: meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aí é quando tem aquela parte: Davi dançava. E Mical faz o quê? Criticava a igreja. Não era Mical que criticava Davi? Aí quantos criticam? Quando nós estamos alegres, bailando como o Senhor. Eu não estou imitando pregador não, pelo amor de Deus, é porque é gostoso, igreja. É gostoso você sentir a presença do Espírito Santo e você começar a pairar. Como ele pairava por cima das águas. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eita Deus, grande! Aí, eita, ainda falta uma hora para pregar, Queria que fosse assim lá no Peniel, no meio de pregadores. Mas resumindo, acredito que todos aqui conhecem a história de Balaão. Balaão, ainda em cima da mula, um homem que teve uma promessa de receber propina, mas a mula imprensa do lado, imprensa do outro, e muitas vezes a mula falando com Balaão, tentando ajudar, mas Balaão não tinha visão e não dava ouvido. Quantas vezes, igreja, a mula está aqui em cima do altar falando com o Balaão? Olha uma mula no altar aqui, está aqui em cima. Balaão, ai, toma lá, pá. Balaão. Aí chega a hora que a mula se deita. É preciso a mula deitar para você ver o anjo querendo cortar a sua cabeça? Ou você vai continuar querendo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Já está resumida a mensagem. Por quê? 43 vezes, ainda antes que houvesse dia, e não há quem possa fazer escapar das minhas, operando eu. Correção, Isaías 43 vezes, Isaías 43 vezes. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo de número 23, versículo 18 e 19, diz assim, ó: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele
mula avisa. Presta atenção na mula. Consulta a Deus antes de tomar atitude precipitada, porque estão chegando Balaque e estão infectando, e estão dizendo: não vai ter amaldiçoa, não presta, não serve não. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu escolhi, está escolhido e presta sim. Não adianta. Não é que eu não quero ver os meus irmãos progredir na presença do Senhor, levantar, conseguir alcançar uma intimidade com Deus, ter a presença. Como é que eu não quero ver os meus irmãos carregando a arca? Como é que eu não quero ver os meus irmãos ali unidos? Só se eu for da turma de Balaque, aquele filho do cão. Então não adianta se levantar quando ele escolhe, está escolhido, Deus. Não adianta. Era rei, Balaque, tinha condições, tentou amaldiçoar. Aí manda, mas o Senhor é tão misericordioso que vai levantando as mulas e vai dizendo: eu sempre não te transportei aqui, eu sempre não estou contigo, ô infeliz, só falava dizer: ô infeliz, tu não está vendo que eu sempre estou aqui contigo, te carregando? Por que tu insiste em me espancar e maltratar? Mas o anjo está dizendo nessa noite: se não fosse a mula, se não fosse a advertência da mula, a cabeça tinha rolado. Então agradeça, honre a mula que sobe no altar para pregar, para lhe ensinar, para divertir, para querer o seu bem. Pare de estar olhando atravessado para aquele que quer o seu bem. Amém? Deus abençoe, que agora se foi. Deus abençoe a Deus.